como toda a região sul e sudeste, Paraguaçu Paulista também vive uma epidemia da chamada síndrome mão-pé-boca. E para dar alguns esclarecimentos para a gente sobre essa doença, eu converso agora com a doutora Carolina Almeida, que é dermatologista. Doutora, conta um pouquinho o que é a síndrome mão-pé-boca, o que ela causa? Então vamos lá. Então a doença mão-pé-boca, ela é uma doença que até então era rara, tá? Era difícil de acontecer, mas o que a gente tem visto esse ano é um surto, uma epidemia de doença mão-pé-boca ou síndrome mão-pé-boca, né? Que o que é? Ela é uma infecção por um vírus chamado Coxsackie. Então eu costumo comparar bastante a doença mão-pé-boca com a varicela, com a catapora. Então ela é uma doença comum na infância, tá? Então geralmente acomete crianças até os 10 anos. O que a gente tem visto de diferente nesse surto que está acontecendo são adultos acometidos pela doença, mas ela é uma infecção transmitida através de gotículas e contato. Então é muito comum crianças na mesma escola, justamente por esse contato com as gotículas, tá? E ela é uma doença que ela começa, então é muito comum que as pessoas pensem mão, pé, boca e achem que as lesões de pele são restritas a essas áreas, mas não é o que acontece. Então a criança começa uns 2 dias antes com queixas de dificuldade para se alimentar, febre, começa a ficar um pouquinho irritada e depois de uns 2 dias começam a aparecer as lesões na pele. Então as lesões elas aparecem muitas vezes, a mãe confunde com uma estomatite, acha que é uma estomatite porque fica com afta na boca. Essas lesões elas aparecem nas mãos, nos pés, mas depois elas podem aparecer em outras áreas do corpo também. Então, geralmente são bolinhas vermelhas ou bolinhas de pus que se localizam nessa área e a criança fica irritada, tem dificuldade para se alimentar por conta da dor na boca, febre, tá? Então, ela é uma doença que geralmente, então, por ser uma doença viral, não adianta tomar antibiótico, tá? Então, o tratamento dela é com remedicação sintomática, com suporte hídrico, então aí com remédio para dor, para febre, aumentar a hidratação da criança, tá? Observar aí as lesões de pele. Então eu sempre falo para o paciente que tem que procurar o pediatra, tem que procurar o dermatologista na dúvida. As complicações são raras, geralmente é uma doença benigna da infância, que a criança passa, assim como a catapora, que depois que passa a criança fica super bem. Em alguns raros casos a gente tem casos graves e complicações. E o que é mais importante, quando diagnosticada essa doença, a criança tem que ser afastada da escola, tá? Porque a transmissão é através de gotículas. Porém, é importante procurar o pediatra e o dermatologista porque ela pode ser confundida com muitas doenças. Então o que acontece? É muito comum o pessoal da escola falar, ela tá com mão, pé, boca, mas na verdade é uma estomatite ou alguma outra coisa. Então por isso que antes de afastar a criança é importante procurar o dermatologista ou o pediatra. Existe alguma forma de prevenir aí essa doença? Então, assim, é muito comum nessas doenças virais o que a gente chama de um pródromo, né? Que é aquela fase que a criança não tem nada, mas a criança já está transmitindo. Então, depois que a gente já vê as lesões, a gente afasta a criança. Porém, antes disso é difícil, mas lavar bem as mãos, né? Acabar afastando a criança por pelo menos uns 7 dias do contato com outras crianças. Isso aí é o mais importante. Quais são os cuidados, doutora, que as mães devem ter com a criança durante esse período aí que ela está com essa doença? Então, principalmente em toda doença viral, é a hidratação, né? Então, aumentar a hidratação, comer é difícil porque a criança tem lesões na boca, mas aumentar a ingesta de água, sucos, alimentos líquidos, isso é o mais importante, tá? Então, é o suporte, né, para a criança. E aqui em Paraguaçu Paulista tem ocorrido muitos casos dessa doença? Sim. Então, assim, Paraguaçu tem seguido esse ritmo aí do sul e do sudeste. Então, não era comum a gente ver tantos casos assim de doença, mas sim, o que a gente tem visto são muitos casos. Isso pode estar relacionado também com essa época do ano? Sim. Então, assim, todas as doenças virais aumentam agora no tempo seco de inverno, tá? Agora é a época da catapora, agora é a hora do herpes, agora é a hora do mão, pé, boca. Então, assim, são casos, muito número de casos, mas a gente, que para essa época do inverno, desse tempo seco, já é esperado. A recomendação é sempre procurar, então, a ajuda de um profissional. É isso mesmo. Então, assim, as doenças de pele, elas se parecem muito. Então, não adianta a gente querer fazer o diagnóstico sozinho em casa. Na simples dúvida, deve ser procurado médico, deve ser tomar as devidas providências, porque as doenças realmente de pele se parecem muito.